Boa tarde, galera! Está começando agora mais uma edição do Pirão Catarina. O show Autorretrato é o tema do Pirão de hoje. Os músicos Dayan Schmidt, Haroldo e Orly, idealizadores do show, são os convidados de hoje. Antes de começar a conversa, vamos de música Saltimbancos. Tarde longa ao ar, tendo que esperar suar ao relento descobrir gritos a se ouvir. Os temores passarão longe de toda razão. Em um homem tão igual, sempre desleal, e brincando com o tempo, deixa tudo para trás, esquecer os bons momentos. A gente é quem faz. Na clareza de um menino, na destreza de um mendigo, na alegria de um sorriso, se estivesse vindo, haverá força maior, reduzida ao puro pó, que de um simples arranhão não se leva ao chão. E por conta da crueldade, o final se aproximou, e a nossa realidade, a maldade se tornou. Se seu passo derreter, no caminho se perder, batidas do coração sempre o guiarão. Saudações musicais, estamos começando mais um Pirão Catarina, sempre abrindo espaço para a produção musical catarinense. Hoje temos 3 convidados, músicos de Blumenau. Os músicos Haroldo, tudo bom, Haroldo? Tudo bem, boa tarde. Prazer O estar aqui. Orly, que está aqui do lado já, Boa tudo tarde. bem, Orly? E também Dayan Schmidt, tudo Beleza, bem, Dayan? rapaziada? Tudo jóia.
O pessoal, os 3 músicos têm trabalhos individuais, mas se uniram para realizar um projeto chamado Autorretrato, que é um show que reúne músicas dos repertórios dos 3 músicos e muito mais. A gente vai descobrir tudo aí ao longo do programa. A gente já começou ouvindo a primeira, que é a música Saltimbancos, uma composição do Orly. Isso, essa é com a gravação de 2008 com a minha banda, né? Trovadores do Vento. Bem bacana. Então esse programa vai ter esse mix aí dos 3 músicos de Blumenau. Espero que você esteja ouvindo o programa ou pela Univale FM 94.9 ou pelo site da Univale, univale.br/rádio. Espero que você curta bastante o programa. E vai ter sorteio. Dayan já trouxe CDs aqui pra gente, né, Dayan? Então fique atento aí para participar dos sorteios e ganhar a CD desses músicos que estão aqui com a gente. Bom, na produção do programa, acadêmicos do curso de jornalismo, o Bruno Golembiewski, o Lucas Gabriel, a Andressa Zufo. A técnica hoje é com a Andressa e o Bruno já está aqui do meu lado apresentando também. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Elisa? Sejam todos muito bem-vindos ao Pirão Catarina. Os convidados do programa de hoje são os músicos Dayan Schmidt, Haroldo e Orly, que vêm ao Pirão de hoje falar sobre o seu mais novo projeto em parceria, o show Autorretrato. Os 3 músicos vivem em Blumenau. Dayan Schmidt tem 2 CDs lançados e segue em carreira solo desde o fim de sua antiga banda Tutanos, que terminou em 2006. Há mais de 10 anos trabalhando com música, Haroldo é compositor e vocalista da banda Revolver, com a qual tem 3 CDs gravados. Tocando também na Revolver no seu projeto Trovadores do Vento, Orly completa esse timaço que vem apresentar esse novo show, Autorretrato, que traz as composições de anos de carreira desses músicos e também releituras. Tudo sobre esse trio Parada Dura e sobre o show Autorretrato vamos conferir agora no Pirão Catarina. E como a Lisa falou antes, não se esqueça de participar do sorteio e quem sabe ganhar um CD do Dayan Schmidt, é só mandar um e-mail para pirãocatarina@univale.br. Acesse também o nosso blog, pirãocatarina.wordpress.com e vamos lá no Facebook e dá um curtir na nossa página. Isso mesmo. Bom, pessoal, vamos tentar entender um pouco desse encontro aí de vocês. Os 3 moram em Blumenau. Eu não sei se todos nasceram em Blumenau, gente. Como é que é cada um? Eu sou natural de Blumenau, né? O Orly. E o Haroldo é de Lages, né? O Dayan é de Rio do Sul. Né? Já moro em Blumenau há 23 anos, então já sou blumenauense. Com certeza. Eu moro em Blumenau desde 98. Estão todos por ali. Bom, essa pergunta é mais para a gente contextualizar, porque evidentemente vocês vivem a cena musical lá de Blumenau, da região toda. E eu queria entender como é que foi o contato entre vocês, como é que vocês se descobriram na música. Quem pode falar? Por volta de 2002, né? A gente já se conhecia nessa época, né? Mas a gente começou a se apresentar musicalmente em bares, né, em eventos culturais. A gente mesmo organizava através do MP Blue, né? Foi um movimento de música própria que a gente teve há 10 anos atrás, durou 5 anos, cujo objetivo era tocar músicas, só composições autorais, né? E daí, ali em diante, a gente, até por questão de influências e tal, a gente sempre, né, gostou das mesmas coisas e tal, a gente sempre teve essa parceria de tocar junto. Aí agora faz mais ou menos, foi esse ano, né? Na verdade foram 3 anos o movimento, né? E ano passado a gente gravou um DVD lá para comemorar esses 10 anos com 7 bandas que fizeram parte do movimento, né? O Revolver, o Trovadores do Vento. Aliás, o Orly, né? No caso, né? Dayan Schmidt, sabe? Mamas, Colonos Rebeldes e Milho no Trilho e Los Outros, né? Eram 7 Isso, bandas. Isso aí teve uma participação do pessoal do Desordem também ali na banda do Los Outros. E esse DVD foi gravado ano passado, mais para registrar a nossa história mesmo, né, na música autoral da nossa cidade. Bacana, bacana. E agora vocês contaram aí como se conheceram, mas como surgiu o show Autorretrato? Como é que vocês tiveram essa ideia? Então, na verdade, desde quando a gente se conheceu, há uns 12, 13 anos atrás, eu, Orly e Dayan, sempre tocamos junto, assim, né? E, apesar de cada um ter a sua banda, paralelo a isso, a gente sempre fazia algumas apresentações junto, fazia os encontros de compositores e tal. Então, esse ano a gente acabou conversando lá no bar e, de repente, tivemos a ideia de, vamos fazer um show... nós 3, de repente, mais acústico, até por causa dessa dificuldade de tocar com banda, que envolve muito mais gente, né? E os espaços são meio limitados, né? Em Blumenau. Então vamos fazer um acústico aí, os 3, que a gente mostra nossos trabalhos, cada um mostra um pouco do seu trabalho e de sua banda, né? Quem tem banda ainda. E é uma maneira também de mostrar músicas novas e tal, autorais, né?
Visto que o foco do nosso trabalho é autoral, né? Sempre foi, desde que a gente começou a tocar, então a gente resolveu fazer esse trabalho justamente para entrar no circuito com músicas autorais. Que pode até parecer uma besteira, mas em 2013 você não consegue entrar no circuito sendo um artista desconhecido, praticamente, né? No Brasil, né? Eu acho que lugar nenhum. É difícil em lugar nenhum. Pelo menos os contatos que eu tenho com os músicos de fora, a história é sempre a mesma, a cena sempre com os mesmos problemas, né? Então a gente junto consegue penetrar mais nesse espaço, né? Criar alguns movimentos. E autorretrato, então, evidente, é porque exato. O show traz um pouquinho de cada um aí. E também a gente toca algumas músicas de alguns artistas que nos influenciaram, né, nesse show. Como Bob Dylan, como Raul Seixas, Walter Franco, artistas em comum que a gente tem em comum, assim. Porque a gente tem bastante artistas em comum, né? Então, por exemplo, se tem mais alguns aí. Os principais, eu acho que o principal, assim, comunzão de todos, acho que é o Dylan, né? O Raul. Neil Young e Raul, Zé Ramalho. No Brasil tem esses compositores Marcelo regionais Nova. também. Zé Mendes, por exemplo, que é um compositor gaúcho, cantor dos anos 60, que a gente gosta muito. Pessoal Mas do esses Expresso, compositores né? regionais. O Expresso é uma banda que a gente gosta muito aqui em Santa Catarina, que foram os pioneiros aqui no estado a fazer música, né? Música autoral. Bacana. E onde o show autorretrato já aconteceu? Nós fizemos 3 até agora, né? A gente começou agora, na verdade. Fizemos 3, fizemos um no Factory, lá em Blumenau, que foi o último. Fizemos o primeiro no Cafundó, Bar Cultural. E o segundo foi num bar chamado Snack Bar. Snack Bar, Gordo e Magro. A gente tá vendo umas outras datas lá, ainda não tem nenhum definido, assim, né? Mas estamos E a proposta também é levar para as cidades da região, assim, né? Eu acho que o grande barato do show é a maneira em que as músicas são interpretadas, né? É uma música mais simples, né? A gente bota um piano junto. mais despojado, né? Mais despojado, né? Então, porque apesar de nós termos as mesmas influências, assim, se as pessoas tiverem um pouco de paciência, elas podem perceber que os nossos trabalhos, eles... individuais são bem diferentes. São diferentes, né? A gente tem as mesmas influências. Obviamente, a música, assim, quando a gente toca junto, ela soa, né, numa unidade, mas os nossos trabalhos individuais e cada um, tipo o meu trabalho solo com o Dan Schmidt, o Haroldo com o Revolver e o Orly como Orly ou com o Trovadores do Vento, né, tem as distinções dos seus trabalhos, né? Porque cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas, né? Então nós não somos uma massa que estamos num bolo só, né? Esse é o grande legal da música, porque hoje em dia as bandas e os músicos, né, com raras exceções, são muito parecidos. E todo mundo quer soar parecido com, por exemplo, a banda que está fazendo sucesso. Ou a banda do underground que está fazendo sucesso no underground. Então todo mundo quer soar igual, né? Sim. Então acho que o legal é o diferencial mesmo. Muito bem, por isso que a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho individual aqui dos 3. E a gente vai já ouviu o Saltimbancos com a Trovadores do Orly. E agora vamos ouvir Dayan Schmidt com a música Virtual. Fala rapidinho dela, Dayan. Virtual é o título do meu segundo disco que eu lancei em 2011, né? Inclusive vim aqui no programa já para divulgá-lo. Essa música aí, ela mostra um pouco sobre como eu vejo o mundo, né? Entre o que é real e o que não é real, de perspectivas diferentes de cada pessoa, né? O que para um pode ser, para outro não é. É até uma coisa bem chavão, assim, mas às vezes até passa de ser despercebido o óbvio, né? Então tá, vamos ouvir Virtual da Dayan Schmidt com o pessoal Orly e também o Haroldo. Pirão Catarina volta já. Vejo no pouco que tenho, nos passos perdidos, caminhos que não me levam no centro do meu coração, a ira de um cão, amigo fiel do homem que já morreu. E sendo assim, tenho que seguir, mesmo sem ter certeza de nada. Começo tudo outra vez, vejo tudo talvez virtual.
ter certeza de nada. Começo tudo outra vez, vejo tudo talvez virtual. Vez em cada manhã, imagens que nada revelam. Volto de novo à infância em cada gibi, em sonhos que não esperam. E será que existem? E você que não se dá prazer e não tem medo de nada, perca o sono talvez, veja tudo talvez tão real. Você que não se dá prazer e não tem medo de nada, perca o sono talvez e veja tudo talvez tão real. Pirão Catarina está de volta. Hoje os nossos convidados são os músicos de Blumenau, Dayan Schmidt, Haroldo e Orli. Os três estão com esse projeto conjunto, o show chamado Autorretrato. Já aconteceu algumas vezes em Blumenau e, pelo jeito, tem mais apresentações pra frente aí, né, pessoal? Pessoal, vocês cada um tem discos individuais com suas bandas e projetos solo, mas o Autorretrato, ele pode virar um CD ou quem sabe ainda um DVD, já que é um show? Pode, mas a gente não pensou sobre isso. No momento mesmo a gente é mais uma confraternização ali entre a gente e compartilhar experiências e tal. Até porque a gente é amigo já há muito tempo. Eu acho que né? seria, talvez. Que é a coisa mais seria importante também, né? A nossa amizade, assim, acho que ela prevaleceu. Tá prevalecendo esses anos todos nesse meio da música, assim, que é uma coisa bastante mas assim, sobre o autorretrato... Mas nada impede de repente, a gente gravar alguma coisa. Mas isso também é legal você ter perguntado, porque eu tô gravando um CD novo com a banda Revolver, com participação do Orli, com participação do Dayan. O Dayan tá gravando um CD novo dele, solo. O Orli tá gravando um CD com a banda dele, solo também. Então, e a gente sempre um participa do CD do outro. Então já tá meio que dentro disso aí, né, que você perguntou. Muito bom. Gente, agora, olha só, até no intervalo estávamos conversando aqui, o Haroldo estava falando um pouco da cena, como é complexo. O intervalo sempre é... A gente vai fazer o momento do intervalo. Tem que deixar aberto o microfone. Pois é, mas vocês já estão nesse cenário da música independente há uns 10 anos. Como mais de 10 anos mais já. de 10, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho onde é que vocês estavam 10 anos atrás. Como é que era aquele momento? Vocês conseguem fazer essa retrospectiva? Quais eram as ambições? Mudou alguma coisa? Nós estávamos no mesmo lugar que nós estamos hoje. Como assim, daí? A diferença é que a gente tem os nossos trabalhos gravados, né? Eu acho que essa foi a grande diferença. Mas assim, em termos de... Eu acho que assim... Mudou, a gente contribuiu para mudar a cena local, e isso foi importantíssimo, assim, porque na época em que nós começamos a tocar 10 anos atrás, se ouvia-se pouco em música própria, em música autoral, né? Hoje em dia, né, todas as bandas estão produzindo, né? Na nossa cidade, né? Você tá falando assim, né? E tem outro mas também. eu acho que é o No geral, estado. né? Eu acho que... E até
há 10 anos atrás a gente tocava num barzinho lá na sexta-feira e que assim dava bastante público, né? Até tinha um outro grupo que tocava na quinta, um outro pessoal, né? E eles tocavam na quinta. E aí nós tocava na sexta porque dava mais gente, né? Do que... E hoje em dia os caras estão aí já gravando CD nacional. Quem que eram os caras, meu Deus? É sertanejo universitário. Entendi. A dupla sertaneja. Claro. Então tá mais ou menos por aí. Acontece dessas também, né? Mas, gente, assim, ó, dá pra pensar em pontos negativos e positivos nessa trajetória de 10 anos aí? O que era bom e não é mais? Ou coisa desse tipo, ou eu ao acho contrário? que uma coisa também que eu gostaria de falar ali há 10 anos atrás, porque hoje também tem negócio da internet, né? Muito mais facilidade para se fazer música O e até acesso também. acesso, né? O pessoal conhecer as músicas. Mas também banalizou então, bastante, quando né? a gente Tem os dois tocava, lados da moeda sim, sempre, tem né? esse é outro lado. Mas tem um lado, por exemplo, naquela época, e os bares, além de não tocarem música autoral, era quase como um insulto tocar, né? Mas e ainda eles tocavam só música pop, né? Música mesmo de rádio e tal. Hoje não, pelo menos já se falam muito em música autoral. Poucos ainda tocam, né? Mas pelo menos falam. E hoje tem o pessoal tocando blues, tocando jazz, tocando outros estilos, que daí já é uma coisa muito mais interessante, né? E dos eu outros, acho né? que isso mudou. Tem que aí ser. é o outro departamento. O Orly sempre fala uma coisa que é muito importante, que esse artista tem que ter obra, certo? Então, se você quer ser um intérprete, você tem que ser um intérprete com obra. Você não vê um pintor sem quadro, você não vê um poeta sem livro ou poesias. Então, na música não é diferente, porque a música não é só entretenimento. Então, é impossível, cara, conceber que as pessoas só vejam música como entretenimento, cara. E isso, eu como artista, isso me deixa puto da cara, entendeu? Não tem explicação, sabe? Então, já passou da época do entretenimento. O conhecimento que as pessoas têm hoje, o acesso, são tanto que eles não conseguem assimilar as coisas, né? Então, porque antigamente, quando tinha uma banda fazendo sucesso, era uma banda, X ou Y, né? E hoje em dia também tem, só que em compensação tem 700 mil outros correndo por fora que tem material, que consegue produzir esse material, que na época não conseguiam produzir. Eu acho que eu acho que o que vem sendo legal assim desde aquela época é que a gente vem registrando as nossas músicas, né? Vem melhorando na nossa maneira de tocar, né? Não, claro, a gente vai evoluindo, né? Eu acho que também o mais legal todos os aspectos. em Blumenau, pelo menos, qualquer lugar que a gente vai tocar, pode ser no bairro, pode ser no centro, afastado de força, sempre vai ter alguém lá que conhece nossas músicas e pede para tocar. Então isso é baita reconhecimento. É o que a gente espera e pronto, né? Não tem nada que vai... Porque o que a gente faz é isso, né, cara? É tocar as nossas músicas. Né? Assim, a gente até no show ali tem o autorretrato, são releituras, né? A gente interpreta algumas músicas de artistas que são incomuns a gente. E são artistas que a gente gosta. A gente não toca nada que a gente não gosta. Nada, nenhuma vírgula. A gente só toca o que a gente gosta de tocar. Né? E a gente consegue fazer um show onde a gente coloca 80% de música autoral e 20% de música de cover. Então, eu acho que esse daí é o grande quê do nosso show. É conseguir fazer o inverso do que os outros fazem. A gente faz o que os outros não fazem. A gente coloca 80% de música autoral e 20% de cover, né? Em 3 horas de apresentação. Onde a gente consegue dividir o nosso trabalho, né? Dividindo entre algumas releituras e o nosso trabalho para ter aquela assimilação do público, né? Porque para o público saber de onde é que veio a nossa obra, né? Ela vem de algum lugar, não vem do nada, né? Que legal. Agora falando sobre como vocês chegaram à música, grandes músicos brasileiros, por exemplo, até o Seu Jorge, ele era morador de rua e ele foi para morar na Universidade Federal do Rio, ele conheceu o Gabriel Moura, que apresentou o violão, ele aprendeu, hoje ele toca muito, ele é até reconhecido no exterior. E nesse contexto, assim, para vocês, como é que o contato com a música? Foi estudando, não foi? Como é que é essa relação com a música? Eu acho que cada um desenvolve uma maneira de estudar, né? Assim, a nossa base é o rock and roll. Na minha, pelo menos eu posso falar por mim e por vocês também. Né? E assim, o rock and roll ele é algo simples de se fazer, mas assim não é qualquer um também que consegue fazer. Mas você aprendeu sozinho, autodidata? A gente é praticamente autodidata, assim, né? Eu estudei violão. O Haroldo estudou violão, a gente estuda. No começo, né? Você tem que estudar, obviamente, né? Mas assim, claro. Compor não tem uma... Você até pode usar de técnicas para fazer música, né? Mas eu acho que não é o caso da gente aqui, a gente não
Não senta agora, eu vou fazer uma música. nós Se eu não- quiser fazer, eu sento e faço, entende? Uma música. Só que daí vai ficar uma merda, né? A gente é mais preocupado com a questão de composição. Claro que a técnica é importante também, né? Mas a gente, como é compositor e toca base e tal, a gente é mais focado nesse lance, né? Não tanto no, digamos assim, instrumental, né? Então, é mais um conjunto, assim, né? A gente não é solista, né? Haroldo, já que você está falando, então, qual é o teu esquema para compor? Como é que funciona a tua composição? É engraçado porque geralmente eu componho sem instrumento, né? Ou andando na rua, ou geralmente em movimento, né? Ou de carro, de ônibus. Aí me surgem as ideias na cabeça. Letra e música? Letra e música, melodia, né? Aí eu faço praticamente o esqueleto todo ali, aí depois eu chego em casa e passo pro papel. E é legal porque eu tenho, graças a Deus, tenho uma boa memória, então eu consigo Pois é. guardar isso. E agora a gente tem celulares que ajudam bastante. Pois é, mas Já eu não, você não tá nem aí eu pra tenho isso. celular, mas não sei. Não quer nem saber desse negócio. Não, tem que ser na cabeça mesmo. Você, Oli, tem um estilo, um esquemão para funcionar a tua composição? Eu também, geralmente eu componho quando eu tô em casa, assim, né? Mas geralmente faço a música ou caminhando, ou conversando, ou às vezes numa festa que você foi, né? Mas o que eu venho fazendo ao longo dos anos, assim, é trabalhando mais nas músicas, né? Eu dou bastante importância à letra. É claro que a melodia é importante também, e eu me considero É mesmo que tem porque boas tu é um melodias. grande melodista, então por ele falar que ele não se preocupa com a melodia... Já sai pra ele é natural. simples. É simples, Só né? que Fácil. o que eu vejo assim é pra gente... Eu tomo muito cuidado pra não ficar falando besteira em músicas, né? Assim, se você analisar as letras, assim, elas de hoje em dia, ela tem um lance muito... tem bastante dificuldade em expressar algo. Muitas letras você nem entende, né? Assim, fica O grande problema do rock nacional, num geral, assim, a gente tem uns expoentes, mas a maioria é ruim, cara. Né, em termos de letra, assim. não diria tem, ruim, tem assim, grandes né, cara, compositores, assim, mas na grande maioria esmagadora... Eu não diria ruim, mas assim, eu acho que você pode colocar de uma outra forma. Pois é. Dayan, vamos deixar para você concluir no próximo bloco, depois que a ser. gente ouvir músicas. O que Tranquilo. temos aí, Bruno? A gente vai ouvir Desejo, da banda Revolver, e também Revolver, dos Trovadores do Vento. É isso? É isso aí. Essa tem o quê? Orly e... Trovadores do Vento sou eu, daí um guitarrista de blues até que toca lá em Blumenau, o Sal, né? O baterista também, o Baca, que ele toca em várias bandas. Aí o gaitista é o Rafinha e o Felipe no contrabaixo. Vamos ouvir então? Então tá, Desejo com Revolver e Revolver com a Trovadores do Vento, Pirão Catarina, volta já. Minha cabeça feita pra pensar, feita pra saber, feita pra sonhar, feita pra querer. E minha mente gira, gira, gira sem parar, gira pra valer, gira pra cantar, gira pra te ver chegar e não ter pressa de partir. Te ver é sempre bom, te ver chegar então, sem pressa de partir, iluminar o som. Minha cabeça louca, louca, louca de buscar, louca de esquecer,
pra dizer, gira pra te ouvir, gira pra te ver chegar e não ter pressa de partir. Te ver é sempre bom, te ver chegar então, sem pressa de partir, iluminar o som. Pensar que quando acontecer não vai deixar saudade. Amanhecer na corda bamba, adoecer na própria desativar você do medo e achar que segue só na estrada da vida não tem segredo. Mergulhar num sonho
corpo pesa quando a boca berra. Aguenta. Longe dos olhos a lembrança. Cortar o fio da esperança. Tentar no vidro outro lado. É melhor não dar ouvidos e ficar parado. E a força dos homens. Onde é que está? E a força dos homens. Onde é que está? O Pirão Catarina está de volta e hoje a gente está conversando com o Dayan Schmidt, o Haroldo Yorli, todos eles de Blumenau. Pessoal, vocês estão sempre levando a bandeira da cultura aqui na região, né? Inclusive vocês fizeram parte do MP Blue, Movimento da Música Popular Blumenauense, um evento em que artistas locais mostravam os seus trabalhos. Vocês comentaram um pouquinho no começo do programa, mas conta pra gente como é que surgiu esse movimento. Bom, basicamente, é engraçado isso, porque nós temos a nossa visão, né? Até tem o nosso site lá, www.mpblue.com.br. Ali o pessoal pode ver, tem visões diferentes sobre como o movimento surgiu nos depoimentos, né, de alguns participantes que tem lá no menu História. Basicamente, o movimento ele veio de duas vertentes, né? Isso segundo a análise do Irã Silveira, que tá lá no site. Então teve a nossa galera aqui, que era eu, o Orli e o Haroldo, né? Como ele chamou os compositores da Vila Nova, né? O Nira é uma figura. E o pessoal que vinha do outro lado lá, que era o Blênio Pires, né? Que era músico, o Douglas Unino, que era poeta, e o Tadeu Bittencourt, que era artista plástico. Então eles iam fazendo algumas intervenções na cidade, já, né, ali, Haroldo, acho que no ano de 2001, né? Que eles fizeram em janeiro, a arte voluntária, né? O Douglas Zunino, que é poeta, e o Tadeu Bittencourt, artista plástico, eles tinham uma trajetória já desde os anos 80, Sim, né? eles têm a história deles, né? Mas nós já estamos aproximando aqui pra chegar no MP Blue. Então a gente acabou se conhecendo, né, nesse percurso, né? A nossa galera que foi se conhecendo, paralelamente a galera deles, e chegou uma hora que a gente acabou se juntando. Em 2002, né? A gente começou Na verdade, a gente frequentava o mesmo bar. Começou por aí. A gente começou... Inevitável. E aí a gente foi trocando ideias, assim, cara. E um dia eu tava passando pelo Stamitish, cara, e o Blênio tava numa roda de violão. Eu disse, vem cá, vou mostrar uma música pra vocês aqui e tal. Ele puxou o violão lá e tocou Santo de Casa.
que é uma composição em parceria dele com o Douglas. Acho que essa música tava 2 anos lá pra ele fazer já, né? A coisa já vinha num... E aí, quando ele mostrou aquela música, ele assim, eu fiquei bastante impressionado, assim, desse, porra, cara, tem um cara aqui em Blumenau que tá fazendo um negócio muito interessante, cara. E parecido com aquilo que a gente vinha fazendo também, né? Assim, que eram letras mais críticas, assim, também, porque... pelas condições mesmo que a gente enfrentava lá, de poder tocar e tal, aquelas coisas impostas, né? E a gente tava por fora disso aí e completamente... Não, e continuamos, né? Tanto que o MPB não engolia essas coisas, assim, impostas e... Eu acho que o que mais nos uniu, assim, o que teve início do MP Blue, eu acho que foi o lance pela música autoral, né? E aí que depois a gente foi se misturando. Então a gente, por exemplo, pegava um barzinho, assim, um boteco mesmo, né? Ia lá, conversava com o dono, aí a gente convidava um artista plástico, ia lá, ele expunha suas obras, e a gente tocava as nossas músicas, né? Então eu acho que isso foi o foco principal, né? E vocês chegaram a ter apoio público para realizar isso? Não. Não, do MP Blue, Nunca. Não, porque a gente sempre foi teimoso. Sempre independente. Foi um movimento bem... Esse é o grande barato também. Mesmo porque na época não tinha também não sigla tinha, nenhuma, né? O MP Blue não se filiou a nenhum partido, né, cara? E na época também não tinha lei de incentivo à cultura, né? Essas coisas não existiam ainda. Isso é recentíssimo, né? Então... Foi um lance mesmo dos artistas. Né? Mas e por que ele acabou assim? Porque é movimento, né, cara? É uma cena, então tem o seu início, meio e fim. Depois as bandas foram para os seus trabalhos individuais, né? Na verdade, ele continua que é no nosso mesmo jeito de fazer as coisas, né? De compor, de tocar as nossas músicas, né? Só sem utilizar o nome movimento, né? A gente só fez agora o ano passado, que foi justamente para... Como não tinha nenhum registro oficial, assim, do movimento, MP Blue e tal, a gente gravou um DVD o ano passado, que vai ser lançado, inclusive, a semana que vem. Dia 29 agora, né? Vai ter... dia 29? Quando é que é? 28? Dia 26. 26, né? 6 do 10 o programa. 6 do 10. Então... Está sendo lançado. Vamos Está sendo fazer? lançado, Então, a gente gravou, daí com esse nome, MP Blue, para registrar mesmo. Mas a gente não tem... não vai fazer mais eventos, assim. O DVD chama-se MP Blue 10 anos, Berço, Urgência e Luta. Que é a nossa história, né? Da música autoral. É um registro mesmo. Para registrar a nossa história mesmo, né? Trajetória né, desses músicos aí, a sua história dentro da música. Pessoal, que tal a gente parar tudo e fazer um ao vivo aqui? Porque eu já tô vendo 2 violões por aqui. Vamos lá. O que vocês sugerem aí a gente ouvir agora? Com vocês 3. Então vamos tocar Ácido, né? Vamos tocar Ácido, então, já que a gente tava falando do MP Blue, essa é uma composição minha com o Irã Silveira, que é um letrista lá de Blumenau, que fez parte também do MP Blue. E está gravada no nosso primeiro disco, no disco da banda Revolver, que se chama Palavras de Vidro. Vamos lá? Sei que eu sou ácido, meu coração é indócil, minha alma é ferina, ferida fechada, em sua árida fachada. Minha alma é lisérgica, minha alma é alérgica a tudo que eu não concordo, ao que eu não acredito e ao que eu não admito.
meu coração é indócil, minha alma é ferina, ferida fechada em sua árida fachada. Minha alma é lisérgica, minha alma é alérgica a tudo que eu não concordo, ao que eu não acredito e ao que eu não admito, ao que eu não acredito e ao que eu não admito. Bom, legal, pessoal, bacana. Obrigado. Então, aí você mencionou entre as influências de vocês e agora me chamou a atenção nessa música. Você falou de Walter Franco, né? Sim, eu gosto. Inclusive, o nome da minha banda Revolver é inspirado no Walter Franco, né? Num disco dele. Muito bom, né? Que se chama Revolver. Eu gosto muito do Walter mesmo. Bacana. Gente, agora, só pra gente fechar esse bloco, uma última perguntinha. Andressa, pode? Tá, então, seguinte, eu queria que vocês falassem um pouquinho rápido, já que a gente estava falando de MP Blues, cena da música em Blumenau, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tem apoio público hoje em dia? Tem espaços que estão sendo incentivados publicamente para acontecerem movimentos musicais? Olha, ao artista, né, cabe fazer arte, certo? Então, as coisas que acontecem paralelos, né? Por exemplo, incentivação de prefeituras ou outras coisas do gênero, a gente não pode contar muito com isso. Por isso que a gente faz o autorretrato, por isso que a gente fez o MP Blue, né? Porque nós, pelo menos assim, da minha parte, eu vejo que nós não nos enquadramos dentro de uma cultura já pré-estabelecida, né? O artista, ele não é uma pessoa que se conforma com o que está acontecendo no período que ele está vivendo, né? Porque a gente vive o hoje, né? Não vive os anos 80, por exemplo, ou os anos 70. Nós estamos vivendo hoje. O nosso dia a dia é o que a gente vive e que a gente passa através do nosso trabalho, né? Faz os seus eventos também, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, assim. Eu acho que o que precisa mais mesmo é em questão de pagar o artista, né? Eu acho que essa é a maior questão, eu acho, né? Porque assim, geralmente os shows que a gente toca, né? Pelo menos os que a gente tocou até hoje, eu não recebi nada. Sempre foi de graça. Não, e até os próprios movimentos, né? Além do poder público também, né? Eu acho que fica complicado do artista receber. E tem os editais, né? Que a gente até teve CD aprovado e tal, mas só que a burocracia é tão grande que no fim quando tu acaba de gravar o CD, e isso quando a verba dá, porque geralmente não dá, tu tem que inteirar, né? Então é meio complicado. E agora também tem esse negócio aí dos artistas estabelecidos, né? Os medalhões que estão ganhando muita grana, né, cara? Então pro artista independente fica complicado. Porque eles têm fica no mesmo, né? Na verdade, né? Pra gente, a gente vai fazer os nossos discos com ou sem. Tudo bem, a pergunta era mais para entender como é que está funcionando a coisa em Blumenau e não só para os músicos. Eu acho que o Orly falou que também tem. Eu também concordo. Assim, tanto na minha fala eu não disse que não tinha. Eu disse que a gente não pode ficar dependendo ou esperando o poder público fazer alguma coisa, né? Eu quero saber do Cash. Johnny Cash. Mas tá certo, isso é bom falar, porque pra gente valorizar o profissional da música, porque é isso, as pessoas acabam achando que o músico é aquela pessoa que bacana, que vive lá com seu violão e a vida é bela. Tanto forma, que assim, né? que eu não me considero músico profissional, né? Porque eu não consegui me profissionalizar, né? Mesmo porque não tem como se profissionalizar. Eu sou amador de profissão. Já dizia o Douglas Unina, no Santos de Casa. Vamos ouvir mais uma de CDs agora, então? Vamos ouvir pelas Casas dos Botões, que é do Dayan. Quer falar um pouquinho sobre ela? Essa música também tá no meu segundo disco, né? É a faixa número 6. Acho que tem que escutar a música, né? Na verdade é a faixa número 9. Não tem muita coisa pra falar sobre ela. Então vamos lá. Pelas Casas dos Botões, Dayan Schmidt, a gente volta já com o Pirão Catarina.
seus cabelos, pela mão te levo aonde a mão não alcança. Coloque os ganhos e as perdas na balança e depois me diga quem sorriu. Pela amizade eu conheci o inimigo que o falso profeta então proferiu. A aliança é atirada com a mentira. Eu pergunto então, quem traiu? Deixa o sopro te arrastar para além do infinito, pelas casas dos botões, os jardins são mais floridos. Deixa o sopro te arrastar para além do infinito, pelas casas dos botões, os jardins são mais floridos. Procuro intensamente, conto com a sorte que alguém me deu. A luz vem chegando de repente e eu nem sei o que aconteceu. Com saudades eu aceno novamente, na poeira outro beijo se perdeu. O assassino vai saindo lentamente, ele sabe que você não se rendeu. Deixa o sopro te arrastar para além do infinito, pelas casas dos botões, os jardins são mais floridos. Deixa o sopro te arrastar para além do infinito, pelas casas dos botões, os jardins são mais floridos. Pirão Catarina está de volta, estamos aqui com o Dayan Schmidt, o Haroldo e o Orly, todo mundo de Blumenau. Agora, falando sobre um local muito legal em Blumenau, que é o Teatro Carlos Gomes, que ele é muito importante, né, porque, digamos, as principais manifestações culturais sempre passam por ali. Porém, quem é que costuma ir ao teatro? As populações mais periféricas de Blumenau, vocês acham que frequentam o teatro? Não tem mínima condição. Não vai, né, gente? Eu acho que até Em qualquer lugar, né? Não só em Blumenau, né? Teatro é pras elites, né? Mas como dá pena disso, né? Sim, porque claro. é uma promoção muitas vezes realmente popular, com ingressos a preços mínimos, né? Existem umas intervenções até artísticas que estão se fazendo, né? Inclusive a gente Teatro tocou lá nos esse ano, né? bairros No Colmeia, que foi um evento que rolou lá, que teve A gente ajudou até na organização. vários artistas e várias exposições e artes plásticas e teve tudo, literatura, Teve desde o teatro, hip hop, né? muita banda, acho que deu mais de 30 bandas tocaram lá. Então isso foi legal. Mas só que é uma vez por ano, né? Por ano, né? Eu E acho quem que- vai acaba sendo o mesmo público. Exatamente, são os artistas. Em ou- 97 até tinha uma cena teatral, e até agora está se voltando, né, lá em Blumenau. Existia uma cena teatral bastante forte e que eu acho que, assim, você podia, naquela época, simplesmente agendar e podia ensaiar, podia fazer uma apresentação lá no teatro, que você tinha esse acesso. Hoje em dia já tem que pagar mais caro, né?
Então fica ruim até para os próprios grupos de teatro se apresentarem lá. Tem que cobrar um ingresso caro. Tem muito lá casamento, acho que tem todos sábado. Tá, mas pelo menos é um mercado possível pra vocês? Não. Nem Não, pensar? Não. Eu acho que tudo é uma questão de negociar, né? Então... Eles não pagam o que a gente quer. Assim, também não, o espaço tá lá, é uma questão de ir lá negociar, sabe? Mas que eles venham chamar a gente, realmente não... Até porque eles não têm porquê, porque é um negócio comercial, né? Então... Se eles verem que a gente, por exemplo, vai dar lucro pra eles, é claro que eles vão nos chamar, né? Mas não deixa de ser um caminho, de repente. Não, sim, uma porta, sim. né? Gente, agora olha só, eu queria pedir para cada um de vocês falar um pouco rapidamente sobre o histórico da produção autoral, que cada um já tem a sua estrada aí. Por exemplo, a banda Revolver tem 3 CDs gravados. 3 a gente CDs, andou olhando. estamos gravando o próximo, provavelmente vai sair o ano que vem. E já estamos trabalhando as músicas e tal, e já estamos gravando alguma coisa. E como é que tá a formação, Haroldo? É a mesma formação do começo, na verdade a gente só mudou o nosso baterista, né? Mas esse baterista que tá com a gente agora, que é o Jean, ele já gravou os 2 últimos CDs com a gente, e esse já vai ser o terceiro dele. Mas basicamente O que você já pode falar, já que você já tá com ele quase saindo aí? O que se pode esperar desse CD novo? Esse tá mais voltado, como a gente fez o último mais de rock and roll, assim, de raiz e tal, esse tá mais voltado pro folk, assim. Então vai ter mais violão e tal. E vai ser 10 ou 11 músicas autorais. Legal. O Dayan também já tá com o CD quase aí pra gente ver, né, Dayan? Tô na fase de mixagem desse disco, né? O disco vai se chamar Noturno, tem 8 músicas. Eu compus 7 músicas desse disco numa noite. Então, assim, mas elas são músicas curtas, assim, né? Então, eu tava passando por um processo lá, tava muito angustiado, essas coisas assim. E aí eu acabei... Você transformou tudo em música. Eu acabei fazendo 7 músicas, uma atrás da outra. Aí, 2 dias depois, eu fiz a 8ª música, né? Que fecha o disco. Então, eu gravei o disco conforme eu fui compondo as músicas. Então, a primeira sequência exatamente do jeito que... Claro que fiz algumas alterações nas músicas, assim, né? Mas, basicamente, é isso daí. Então, é um disco que eu fiz... Eu não vou lembrar a data, assim, mas eu fiz ele entre 11 horas da noite e 4 horas da manhã. Fiquei compondo de madrugada, assim. E é um disco que ele vai destoar bastante dos meus primeiros 2 trabalhos, assim, uma coisa diferente, né? Pois é, e o Orly tem um CD solo, pelo que a gente viu, e mais 2 CDs com a banda Trovadores do Vento, né, Orly? Eu gravei um CD pelo Fundo Municipal, né, que é o segundo, que é com essa formação que a gente toca hoje. E aí o primeiro eu usei o nome Trovadores do Vento, né? E daí contou com a participação do Haroldo, né? Até do gatista da banda dele. E esse último que eu fiz foi um disco que eu fiz em casa. Fiz junto com um amigo meu, no computador mesmo, assim. Tem até uns chiaços e tal. Olha só. Mas ficou legal, assim. Mas é a importância do registro. A importância do registro. E agora eu tô gravando mais que um rapaz, dono de um estúdio lá em Lauro Miller, ele ouviu minhas músicas pela internet e ele me convidou pra ir lá gravar. Olha. Aí eu fui lá um final de semana e gravei a minha parte, e daí agora eles estão colocando o resto. Então até final do ano sai. Músicas suas também. Músicas minhas, todas minhas. Legal, todo mundo com coisa nova aí. Em breve. Mandem pra gente aqui, Sim, hein, pessoal. com certeza. Legal. Agora vocês estão aí nessa parceria. Já saiu uma música de vocês 3 juntos? Então, uma música a gente tem junto. Na verdade é uma letra, né? Porque a música é de um guitarrista que tocava comigo na minha primeira banda, o Rafael Scharf. Então ele fez essa música e mostrou pra mim e queria que eu colocasse uma letra, só que eu deixei lá e nunca fiz. Aí um dia a gente se encontrou lá, nós 3, junto com ele. Eu estava lá na casa do Anderson. E essa foi Schmidt, lá, o legal dessa música tomando foi vinho que lá. foi uma composição coletiva. Coletiva, aí nós fizemos na hora lá. Essa que vocês vão mostrar pra gente agora. E é uma música que não foi gravada ainda. Então ninguém gravou ainda essa música. Opa, em primeira mão aqui pra nós. Primeiríssima mão, então? Então é uma composição do Haroldo, do Orly, minha e do Rafael Scharf, né? Com a presença do grande Anderson Schmidt. O Anderson Schmidt. E a música chama-se Bartolo, que nós estávamos tomando um vinho, né? Bartolo era o nome do vinho, e nós botamos o nome do vinho na música. Isso aí. Vamos lá, Pode então? ir? Eu não tenho nada não,
caminhando na beirada, o céu cinzento no meu rosto. Procuro não pensar em nada. Mais um dia alguém passou e me deixou mordendo os dentes, e então vazio é como eu sou. Não tente me ajudar, nem sorria para mim. Amanhã talvez começo, hoje já cheguei ao fim da linha do horizonte, branco ou vermelho. Eu me desfaço e me despeço e me despeço. Boa noite, eu durma bem. Meio-dia é o dia inteiro. Eu continuo com meu canto. Cada um tem seu meio. Meio maluco, inconsequente, olhando os quadros dessa corrente. Começo tudo de trás pra frente. Pessoal, muito bom. Matou. Valeu. Gente, olha só. Já tá fácil de perceber que vocês já têm realmente um conteúdo interessante, próprio, autoral, e o caminho na música já bem traçado e tudo mais. E eu queria que vocês me falassem sobre público. A gente estava perguntando sobre ações públicas e tal. E o público Blumenau, região, Santa Catarina, Brasil, enfim. Como é que vocês acham que está o público para a questão da música autoral? Mudou alguma coisa? Eu acho que... como eu toco muito à noite também, nos bares, né? Não só música autoral e tal, eu também toco bastante. Toco no litoral, por aí, tudo. Então, eu acho que o público não é muito complicado, sabe? Então, eles querem muita balada. Então, tu vai tocar lá, o cara, pô, mas não dá pra tocar uma música mais agitada, mais animada. Quer dizer, eles não querem ouvir, né? Eles querem, sei lá... E na verdade, nem é questão de ser música agitada. Eles querem ouvir música conhecida. Então, essa questão do público é complicada, cara. O público brasileiro não tem educação, né, cara? Porque não dão mesmo, né? Na TV e na rádio. Então... E pra você formar o público, ele tem que ouvir você. E é o que a gente tenta fazer com o nosso trabalho autoral. Então, é botar a música pra galera ouvir mesmo, né? Se a gente não tocar, o público não vai ouvir. Então, digamos que a gente vai fazer uma apresentação lá, tem um 100 maluco lá, 2, pelo menos, consegue desviar assim, um pouco o foco, escutar o que a gente tá fazendo e vem conversar com a gente. Assim, fala, e ao longo dos anos, assim, a gente já... Até o próprio pessoal que vai ver a gente tocar lá em Blumenau, pelo menos é assim, né? Eles já vão mais ou menos com esse pensamento, né? De que vão ouvir as nossas músicas, né?
muitos já conhecem, né? Quem vai já é o público educado. Exatamente. E a gente tá sempre produzindo, né, cara? Então, os nossos shows a gente toca músicas dos CDs e músicas inéditas. Tem músicas que eu toquei uma vez só e nunca mais toquei, o Haroldo também. Agora, falando... Músicas que eu já fiz há 10 anos atrás Agora, que eu nunca toquei, de repente boto no meio do show, difícil, assim, sabe? É A difícil, gente por vai exemplo, fazendo. de balada, né? Assim, o pessoal que tá acostumado com a balada e tal, né? Mas assim, mesmo assim, você chegando ali, você apresentando suas músicas, explicando, eu acho que eles acabam escutando também, né? Sim, agora falando assim do público que vai nos ver, é um público sensacional, sabe? Porque é um público fiel, que vai, que conhece o nosso trabalho. Eu tô falando mais... No geral, assim, em né? geral, assim Bacana, mesmo. isso eu acho que é um Que é aquilo que eu falei, importante. antes sobre a cena, né? Você não consegue fazer uma cena sem determinados elementos, que é o artista, o público, né? Os bares, os locais para se apresentar e a própria indústria da cultura, que E outra não também, temos. né? E depende do artista também, a maneira que ele toca. Eu já vi artistas que dão um esporro na plateia, né? Tem coisas assim. E tem até uns artistas estabelecidos, né, que eu vi dando esporro na plateia. Eu acho que isso é falta de respeito com o próprio Também público. Claro, você tem que lidar com situações inusitadas, né? Mesmo sendo artistas do underground, assim, às vezes acontecem umas coisas meio doidas na noite, né? E falando de planos, o que vocês planejam agora? O Dayan, por exemplo, o que tá planejando? Eu tô terminando de gravar... Eu tô com um plano atrasado há 2 anos, na verdade, já, né? Porque ano passado eu queria ter terminado de gravar esse meu disco e o outro que eu já tenho pronto e que já entrou num início de pré-produção lá no estúdio do Márcio Dias, que tá um pouco em stand-by. Então, eu queria ter terminado 2 discos para esse ano, mas... Né, porque esse disco que eu fiz, o Noturno, ele foi uma coisa que aconteceu, assim, né, meio de sopetão, não tava esperando por esse trabalho. E aí, ano que vem, eu vou tentar gravar esse outro disco, né? E a princípio é isso daí. A gente vai continuar com o nosso projeto, né, do autorretrato, que é onde a gente consegue abranger bastante o nosso trabalho autoral, né? Como é que o público fica sabendo das próximas datas? A gente divulga sempre pelo Facebook, né? Ou cartazes e tal. Facebook tá no nome de quem? Autorretrato mesmo, né? Tem, ou não? Tem, acho que nem tem, né? Não tem outro retrato, acho que não. Mas tem o meu perfil, né? A gente Dayan tem o perfil dele. nos perfis individuais, E os perfis das bandas também, né? Trovadores do Vento. E também tem o palco MP3, né? Que... SoundCloud, tem nossas músicas lá pra baixar. Eu tenho o meu site também, o oficial, que é dayanschmidt.com.br. Você pode entrar lá, menos se você tiver o Avast. Se você tiver o Avast, você não consegue ver. Bloqueia tudo. Legal, gente. Planos, Orli, só pra gente fechar? Um dia eu quero chegar num bar e poder dizer essa rodada é por minha conta. Tudo bem. Você, Haroldo? Não sei, não casei ainda, vamos ver mesmo. Ainda não tá nos planos de eu casar. Não, mas é isso aí, sério, lançar CD, né? Não, agora a gente tocar esse projeto nosso aí, fazer shows e tal, nossas apresentações do autorretrato e gravar o CD, né? Terminar de gravar o nosso CD pra lançar o ano que vem. E agora vamos fazer um exercício de imaginação. Já que vocês estão compartilhando o palco, se vocês pudessem escolher um grande nome da música brasileira pra dividir o palco, teria uma escolha unânime entre vocês três? Não, unânime, eu acho que não, não, mas unânime não vai ter, né? Talvez... Não. Ninguém que vocês conseguem... Marcelo Nova. Cara, eu não sei. O artista que mais me influenciou foi o Zé Geraldo. Tem nacional, né? O Raul e o Zé, né? Mas assim, o Raul me influenciou de uma maneira diferente do Zé, né? Porque o Zé eu vi, né? O Raul, quando tive contato com a obra dele, ele já tinha morrido, né? Então eu acompanhei a obra do Zé de uma maneira diferente do que eu acompanhei a obra do Raul, né? Então, pra mim, assim, a minha maior influência é o Zé Geraldo. Gente, Zé Geraldo pode ser pra vocês? Mas, assim, pra dividir... Tá difícil esse negócio. A gente sabia que ia dar problema, essa pergunta. Na verdade, eu já divido, né, com... Vamos deixar só como Zé, não, que daí pode ser tanto Zé Geraldo como Zé mas Mendes. eu já Zé divido o Mendes. palco com a galera aqui, né, que são duas grandes influências da minha obra, são o Haroldo e o Orli, né? Esse foi isso bacana. é o que mais importa, né? Agora, A gente tem uma química interessante, assim. Legal. Pessoal, muitíssimo obrigada. Que bom ver vocês unidos, assim, fazendo música. E a gente conversou com o Dayan Schmidt, tem o site, tem Facebook, tem né, tudo. Dayan? O Haroldo também tá no Face, a gente se falou por lá também. Quer deixar mais algum canal? Não, é só... pra quem quiser baixar nossas músicas da banda Revolver, tem lá o palco MP3 e tem o SoundCloud também.
tem todas as nossas músicas lá pra Banda baixar. Revolver, né? Banda Revolver. Barra Banda Revolver. E o Orly tem? Eu tô no Facebook como Orly Composição, né? E daí tem o Palco MP3, Palco MP3 / Orly Músicas. Maravilha, pessoal. Muitíssimo obrigado. A gente reservou a última para fechar o programa, que é o que mesmo, Bruno? É a música Um Dia Desses, da banda Revolver. Quer falar um pouquinho dessa música? Essa é do nosso último trabalho, né? Do CD Rodar, que é um disco de rock and roll, assim, mais voltado para as raízes mesmo do rock. E esse é um blues, uma composição minha e tal. E é isso aí, né? Agradecer vocês Muito obrigado, todos, né? Pelo espaço. Dizer que é um grande espaço para quem faz música autoral aqui. Fundamental, e já há tanto tempo, né? Resistência. Vocês estão há 13 anos, né? Vocês falaram, né? Então, você vê, estamos tudo mais ou menos na mesma... Gente, brigadão, então. Nós que agradecemos. Você que ficou com a gente até agora também. Um abraço pros ouvintes aí. Tem mais música, né, Bruno? E é isso aí, vamos conferir Um Dia Desses da banda Revolver. Na semana que vem tem mais um Pirão Catarina, vamos curtir. Valeu, galera. Música Grande abraço. sempre. Um abraço a todos. Eu que sempre procuro tanto que já não sei mais o que procurar. Mas eu que sempre procuro tanto que já não sei mais o que procurar. Ainda espero que um dia desses, por Deus, eu possa encontrar. Eu que sempre quero muito mais do que você pode me dar. Mas eu que sempre quero muito mais do que você pode me dar. Ainda espero que um dia desses, oh baby, você possa reconsiderar. Mas eu que sempre questiono tanto que já não sei mais o que questionar. Ainda espero que um dia desses eu tenha uma certeza para acreditar. Eu que sempre falo muito mais do que você pode me escutar. Mas eu que sempre falo muito mais do que você pode me escutar. Ainda espero que